Correio Debate de volta, você sabe, na primeira terça-feira de cada mês, o Correio Debate traz um convidado especial. Para o quadro de hoje, aqui no Correio Convida, esse convidado já está aqui ao nosso lado. Vamos soltar a vinheta aí e a gente mostra quem é o convidado. E ao meu lado, sempre nessa conversa da primeira terça-feira de cada mês, o empresário Roberto Cavalcante, que é o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o CEO da construtora Aliança, Hugo Montenegro. Boa tarde, Hugo, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, estar aqui nessa tarde conversando com vocês. Boa tarde a todos que nos assistem também. Doutor Roberto, boa tarde. É um prazer enorme para ele. Agora, para mim, é uma boa emoção. Porque, na verdade, nós estamos materializando um sonho de muitos programas, que era trazer o representante de uma empresa que é considerada, no seu segmento, uma líder. E com atitudes exemplares. E a nossa proposta, ela sempre foi consolidada em trazer ao público, trazer a você, telespectador, exemplos de sucesso, otimismo, coisas boas. Então, nós primamos por fazer com que hoje, acho que é o 14º... Isso, 14º programa. E são 14 grandes exemplos de sucesso do empreendimento na Paraíba. Isso chama a atenção de vários segmentos da sociedade. Por onde a gente passa, a gente escuta esse feedback, né? Esse retorno das pessoas comentando esse tipo de entrevista aqui na terça-feira de cada mês. Por favor, faça as honras da casa. Quem quiser assistir um programa falando coisa ruim, não assista a gente. A gente só vai falar de coisa boa, exemplos bons. Exatamente. Na verdade, nós vamos ter que formatar hoje o programa um pouco assim diferente. Vai ter que ser corrido. Por quê? Porque nós temos o CEO, depois eu vou explicar o que é CEO, a designação americana de um chefe que comanda uma organização. Isso eu vou deixar para o último bloco, que é o bloco na qual nós vamos nos dedicar ao cidadão, ao executivo Hugo. E, na verdade, nós vamos contar um pouco da história da Aliança, na qual eu vou pedir a ajuda a meus manuscritos, a Hugo, que é o CEO da Aliança, e a Hermes, que nós, em conjunto, nos reunimos mais de uma vez para poder formatarmos esse programa. Exatamente. Então, pode começar. Não é? Então, temos que começar um pouco explicando a origem da Aliança. Da Aliança. A origem, vamos dizer, como foi constituída, como foi o DNA embrionário da Aliança. Qualquer falha, Hugo, você me corrija. Pode deixar. Veja lá. Então, nós estamos, dessa vez, pela primeira vez, trazendo um profissional para falar sobre a empresa e não o empreendedor, pelo estilo dos proprietários da Aliança. Estão muito reservados, eles são, na verdade, eles profissionalizaram a empresa desde o começo, então acharam melhor, como tratávamos de 4 ou mais acionistas, como é que nós faríamos? Seria aqui um auditório. Então, na verdade, nós optamos, como um acordo, de trazermos a pessoa que, dominando o operacional, automaticamente sabe de toda a história da empresa. Então, vamos lá. Essa é uma empresa interessante, porque ela foi fundada por 4 sócios, todos eles com características já no segmento da construção civil, cada um tendo a sua empresa de sucesso e que se juntaram para fortalecerem esse sucesso, materializarem esse sucesso. Então, tem o Evandro Palhano, vou falar o sobrenome Palhano, em homenagem a Juraci Palhano, e a toda uma história inicial da Aliança, no sentido de que, à época, o que estava em mente era ser uma empresa na qual a participação familiar aconteceria de forma indireta, mas aconteceria. E a evolução fez com que esse pensamento fosse ajustado para se ter uma gestão puramente profissional. Eu falo isso porque o Evandro foi o meu grande contador de histórias. Foi quem sentou conosco para poder contar, haja visto que ele estava no primeiro dia de reuniões da fundação da Aliança,
ele e os 3 outros companheiros à época, ele foi escalado para ser um contador de história. E foi um excelente contador de história. Se nós tivéssemos que relatar aqui tudo que ele falou, nós levaríamos um programa de 3 horas de duração. Então tem o Evandro, nós temos desde a fundação o Aeronaldo Marinho, que tinha a empresa Marinho Barreto, MB Construtora, um fundador, o Everton, que na verdade após a intimidade do programa e das reuniões, eu agora estou autorizado a chamá-lo de Betinho, como todos o chamam, e que estava ligado à área da construção civil de forma indireta, na qual ele era, à época, o fornecedor de cimento de várias construtoras. E o Estelo, que era da Cobrais e que ocupava à época a presidência do Sinduscom. É muito importante a presença do Estelo, porque a presidência do Sinduscom na Paraíba é significativa e ela é importantíssima. Eu convivo na Federação das Indústrias e percebo que o Sinduscom, historicamente, desde a fundação há 80 anos da Federação das Indústrias, o sindicato da construção civil é muito forte. E o Estelo, ele era o presidente à época. Isso proporcionou algumas janelas que foram muito bem aproveitadas por esse grupo. Estou indo direitinho, Hugo? Perfeito. Perfeito? Vamos lá. Está indo muito bem. Nessa época que eles decidiram se juntar, 4 organizações, 4 empreendedores, eles fizeram uma coisa que poucos fazem, eles fizeram uma viagem de prospecção. Vamos começar como? Aonde? Pegaram um avião e foram para Belém do Pará, foram recebidos, visitaram o mercado, conversaram com os construtores de lá e tal. Foi uma das visitas. Depois foram para São Luís, vieram descendo. Foram para São Luís do Maranhão, da mesma forma, foram recebidos pela Rosiane Sarney, para respeito dela. Era uma perspectiva de um grande grupo que ia se instalar num determinado estado. Foram muito bem tratados em todos eles. Depois desceram a Fortaleza, Ceará, da mesma forma, prospectar o mercado e tal. Finalmente, finalizaram essa viagem de prospecção em Natal, Rio Grande do Norte. Natal atraiu muito eles. Por quê? Porque eles perceberam que o mercado em Natal, à época, nós estamos falando de 19 anos atrás. É bastante tempo em termos de mercado, de posição de mercado. Há 19 anos atrás, os preços praticados na construção civil em Natal eram bem melhores do que os preços praticados na construção civil dos outros estados do Nordeste. E tinha uma vantagem também, Natal estava bem próximo a Campina Grande. E aquele núcleo fundador, com uma exceção indireta do Estelo, que era mais baseado em João Pessoa, mas os 3 outros empreendedores tinham sua estrutura, família, residência e tal, em Campina Grande. Razão pela qual Natal era mais prático do que fazer uma empresa em Belém, ou São Luís, ou Fortaleza e tal. A jogada, a estratégia dele, a sagacidade desses empreendedores fizeram com que o nome da empresa fosse Natal Construções. Por que Natal? Porque já imaginou chegar uma empresa para poder fazer parte, tomar uma fatia do mercado do Rio Grande do Norte, como Campina Grande Construção, e não pegava bem. Exato. Eles aí, com a sagacidade que cabe a todo empreendedor, disseram, não, o melhor nome é nós chamarmos a nossa construtora de Natal Construções. E assim foi feito. A Aliança nasceu, o primeiro batismo dela, com o nome de Natal Construções. Posteriormente, ela foi modificada para a Aliança, que é considerada um marco que eu considero que inegavelmente mudou a história da construtora na Paraíba. Hermes, alguma retificação? Não. Está tudo correndo dentro do relato que a gente recebeu, inclusive do contador de história, né? E lembrar sempre que todo esse relato que nós estamos startando aqui não foi transmitido de forma preciosa por Evandro, que me foi entregue por Betinho, que Betinho já tem uma ligação, que ele mora vizinho a meu filho Roberto. Só fazer uma curiosidade aí, que nessa volta, depois dessas viagens que eles fizeram, e foi uma coincidência, né, um acaso, vamos dizer assim,
Porque, na verdade, segundo ele relatou, no avião entregaram a ele um jornal de Natal e ele foi olhar os classificados para ver os preços lá. Tá, e, de repente, disse, opa, por que não aqui? Com a proximidade em Campina Grande, os preços mais baratos, o mercado precisando de empresas com credibilidade. Outro ponto importante que eu considero que a consolidação do grupo, que já era um grupo 100% seguro, no sentido de todos os proprietários, os acionistas serem extremamente sólidos, empreendedores sólidos, mas eu pincei aqui 4 pontos que na convivência com a aliança eu consegui perceber. Um é a união entre eles, a união entre os sócios, na qual, por terem até o DNA muito próximo, todos de construção, muitas vezes você traz um acionista que é só capitalista, outro que é um jogador de beisebol num outro país e que quer aplicar o dinheiro aqui, outro que é um religioso que tem um reserva. Não. O DNA deles, com características, cada um pessoais, as características individuais, mas em termos de negócio, eles tinham o mesmo DNA, que é a origem da construção civil. Então, eu pensei aqui que esses sócios, eles tinham a união, importantíssimo, estamos contando uma história de 19 anos de continuidade, uma união muito grande entre eles. Uma visão de futuro exemplar. Por primeira vez, focaram em locais da Paraíba e de João Pessoa, principalmente, a grande João Pessoa metropolitana. Se aperceberam da grande oportunidade que era o altiplano do Cabo Branco. Investiram nos terrenos, fizeram as suas torres, fizeram as suas construções, mas num local que é considerado um local privilegiado. Sempre a Aliança optou por locais privilegiados. Assim está a sua participação em Intermares, na Ponta de Campina, na época que eles compraram um terreno que era do Paraibã, do clube de... Era um clube, né? Um clube. Isso, eles compraram, era a beira-mar, uma oportunidade gigante. Mas aquela oportunidade estava disponível para todos nós, para todo cidadão. Mas foi esse grupo que enxergou e fez com que as escolhas dos terrenos fossem sempre as melhores escolhas. Pensar grande, eu botei aqui, desde o começo, a cabeça desses empresários fez com que eles optassem por empreendimentos que fossem de uma grande dimensão e que fossem empreendimentos na qual tivesse o seu diferencial. Evitar riscos e fazer previsões, também importantíssimo. Como eles eram todos independentes antes da fundação da Aliança, eles não, em nenhum momento eles correram risco. Pelo contrário, em épocas em que faziam previsões de futuro, na qual o mercado poderia se estar reduzido, eles tiveram a consciência de dar também a sua desacelerada para depois reacelerar. Então, muito importante esses 4 pontos que eu pensei. Está indo aí? Como é que eu estou de tempo? Não, está de tempo, a gente já está estourado aqui. A gente vai para uma pausa rapidamente. Vamos dar um break. Né? E a gente vai escutar esse relato aí, essa história foi importante. Eu tenho que explorar a presença do daqui a pouco eu vou pontuou a história da construtora, da mais importante construtora do momento aqui na Paraíba. A gente vai fazer uma pausa no debate de hoje, volta em seguida com o quadro Correio Convida e a gente vai ouvir aí o CEO da construtora Aliança, Hugo Montenegro. A gente volta em seguida, o Correio Debate, 2 minutinhos, rapidinho, nosso intervalo.